Porque eu estava mandando currículo disparado para qualquer coisa. Se você ensina é procurar trabalho, é um trabalho. Eu foquei nas minhas qualidades. Por exemplo, você mesmo me disse, você é uma pessoa organizada. Essa é uma das minhas qualidades, então eu tenho que focar nisso. Inclusive, o trabalho que eu faço hoje, você tem que ser organizada. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Hoje é o terceiro episódio da segunda temporada do Descobrindo a Profissão. Hoje a gente vai ter muita coisa para falar, né? A gente teve alguns atrasos técnicos, mas vocês ficaram aí com a gente. A gente vai entregar tudo hoje. Então a gente vai rapidinho conhecer quem é a Isabela, como é que eu conheço ela, o percurso que ela fez aqui na Itália. Ela vai falar um pouco sobre o trabalho dela aqui na Itália, o progresso que ela fez dentro do trabalho. E depois a gente vai falar sobre um benefício muito interessante, que a Isabela usufruiu desse benefício. E ela vai contar a experiência dela. Porque, então, se você é italiano, né, ou vai se tornar italiano, saiba que o fato de você reentrar na Itália, você pode receber benefícios fiscais que vai fazer o teu salário aumentar. A gente fez um post sobre isso e aqui a gente vai contar detalhes, tá? Se for necessário, né, Isabela, a gente pode fazer uma live específica sobre isso, Exatamente. de repente até convidando outras pessoas para a gente estar discutindo. Sim. Mas hoje o objetivo é descobrindo a profissão e nos últimos 10 minutos a gente vai falar sobre isso. Então, Isabela, muito obrigada pela tua disponibilidade de vir aqui, né, depois de um dia inteiro de trabalho, depois de ir para academia, né, vir aqui, tirar o teu tempo para contar a tua história e tenho certeza que você vai inspirar e ajudar muitas pessoas, porque muitas vezes a gente não tem noção do impacto que tem a nossa vida, a nossa história na vida de outras pessoas. Semana passada, o João me falou que eu entrevistei ele aqui e ele falou que me ouviu dando uma aula em italiano. E ele falou assim que ele ficou, meu Deus, né? Ele ficou encantado, assim, foi a primeira vez que ele viu uma brasileira falando tão bem italiano, ele falou, também vou conseguir. E eu nem tinha ideia que eu poderia inspirar. Então, assim, tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas aqui. Pode se apresentar, Isabela, seja bem-vinda. Boa tarde, boa noite a todos. Desculpe os problemas técnicos. Meu nome é Isabela Iso. Eu sou advogada no Brasil, moro na Itália há 4 anos e há 2 anos eu trabalho como personal assistant em uma empresa de investimentos aqui em Milão. Então, é uma profissão que não é muito conhecida, mas que tem muito campo, inclusive aqui na Itália, especialmente em Milão, com tantas multinacionais. Então, o meu propósito hoje é compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e mostrar que nós não devemos nos prender ao nosso currículo do brasileiro. E nós temos que trazer nossa experiência do Brasil para a Itália. Ótimo. Então, Isabela, conta aí uma coisa. Vamos passar só rapidinho o porquê que você decidiu vir para a Itália? O que aconteceu? Tipo assim, por que você veio para a Itália 3 anos atrás, né? Eu estava um pouco 2 anos. perdida na vida. Eu tenho a cidadania italiana, então eu quis mudar e eu queria aprender uma nova língua. Eu já falo inglês fluente, o que é muito importante para arrumar emprego aqui na Itália, especialmente em Milão. Então eu decidi vir. Eu preparei alguns documentos, como a declaração de valores, traduzi meu diploma e vim 100 anos com um pouquinho de dinheiro guardado e vim tentar a vida. E vim com a cara e a Ótimo. coragem, digamos assim. Importante, né? Que você veio com a Sim. cara e com a coragem para conseguir emprego. Como é que a gente se É. conheceu, Isabela? Através de redes sociais. Instagram, eu te sigo antes de eu vir para a Itália. Eu já estava em grupos de Facebook, brasileiros em Milão, brasileiros na Itália, e já comecei a procurar. Porém, nesses grupos não te encorajam muito. Todo mundo fala que é difícil, não tem emprego, a crise, não, a Itália está falida. Não, eu não dei ouvidos, eu só fui, basicamente. Tenho amigas aqui, tenho família aqui, me organizei financeiramente, trouxe um pouco de dinheiro, obviamente. O euro, quando eu vim, estava um pouco mais barato,
Porém, deu tudo certo. E o segredo é não desistir. Você vai falhar, mas o segredo é não desistir. Exatamente, é persistir, né? Porque assim, É. é um processo, nada é automático. Eu sei que muitas vezes, assim, até as coisas assim podem parecer rápidas, mas nada é automático. Então, assim, quando é rápido é porque teve uma preparação, teve um processo. E a Itália é burocrática, então a gente não está acostumado com isso. Então, respira fundo. Não é que eles estão sendo grossos, são o jeito deles. Então, você que está vindo de fora, você tem que se adequar à cultura deles, infelizmente. Exatamente, exatamente. Então tá, então a gente se conheceu quanto, que eu não lembro quando é que você fez o curso, a data. 2000, eu fiz o curso em janeiro, não, espera, fevereiro de 2020, uma semana antes do lockdown. Ah, ok. Foi o primeiro curso e o último, digamos assim, presencial, antes do lockdown. Entendeu? Então, o que que o curso te deu o pré-pandemia, né? O que que o curso te deu? O que que, enfim, o que que você aprendeu do curso que você depois aplicou? Eu cheguei na Itália dia 8 de fevereiro e no final de fevereiro teve o lockdown. Então, uma das minhas dúvidas no curso era como usar o meu diploma em direito na Itália, porque não é válido. Então, e também saber o que eu gosto de fazer, montar um plano de ação, porque eu estava mandando currículo disparado para qualquer coisa. Se estava pedindo inglês, eu já estava mandando. E também meu italiano era médio, não era bom, era médio, eu entendia, mas também não estava estudando o suficiente. Então, e o curso te ajuda a direcionar onde procurar, como procurar, e acho que a destacar as minhas qualidades e saber escrevê-las no currículo. Ótimo, ótimo. Então você fez o curso, né? Tipo, criou um plano de ação, criou um currículo, descobriu o que fazer, onde andar, etc. O que que aconteceu depois, né? Tipo, durante o lockdown, como foi o início do teu... Enfim, conta um processo até a gente chegar Sim, sim. no hoje, né? Como a gente fez o curso em uma semana, se não me engano, Sim. durante o lockdown, eu continuei procurando currículo e uma das coisas que você ensina é procurar todo dia e procurar trabalho. É um trabalho. Exatamente. E eu foquei nas minhas qualidades. Por exemplo, você mesmo me disse, você é uma pessoa organizada. Essa é uma das minhas qualidades, então eu tenho que focar nisso. Inclusive, o trabalho que eu faço hoje, você tem que ser organizada. Então, acho que foi o melhor conselho e também objetivo. Você tem que ter um objetivo. Eu não posso procurar emprego em loja e também escritório, eu tenho que traçar o objetivo e adequar o meu currículo à vaga de trabalho. Você não pode ter um currículo único também. E você fez a... Como foi? Tipo, foi quantos meses depois? Ou como foi a entrevista? Foi durante o lockdown? Como foi que Sim, tudo aconteceu? foram 2 meses, entrevistas todas online, em Zoom, por causa do lockdown. A primeira eu fiz com uma pessoa do RH, a segunda eu fiz com o meu chefe diretamente, porque eu sou assistente pessoal dele. E depois eu ainda fiz uma outra chamada onde eu tinha que traduzir um texto em inglês para o italiano online. Esse foi um teste. E também conversei um pouco em italiano com a manager do RH. Ok, então conta um pouco. Então, depois de 2 meses, apesar do lockdown, você conseguiu entrar Sim, no mercado de sim, trabalho aqui, porque né? era para cobrir uma maternidade e acabei ficando. Então, e eu já tenho um contrato indeterminado, o que é Ok, muito bom. então teu primeiro contrato ele foi determinado porque foi Isso, substituição. Depois isso. você era fantástica, quero você e É, te deram um contrato indeterminado. Conta um pouco da tua profissão, né? Tipo, o que é personal assistant, o que que faz, que função que tem, né? Enfim, para a gente poder vamos lá. entender um pouco. Sim. Personal assistant é assistente pessoal. Você não é secretária, é totalmente diferente. Você cuida da agenda do seu chefe
ou de um grupo de chefes executivos de uma empresa, e você organiza viagens, eventos corporativos, você cuida da agenda, reuniões com o cliente, e coisas pessoais, pagar contas, comprar voo, remarcar voo, tudo referente ao CEO da empresa, porque o CEO ele é sempre ocupado, tem 1000 eventos, tem que cancelar, e também cuidar um pouco da parte da empresa, eventos corporativos, meetings, Zoom calls, tudo a gente que organiza, sempre em base ao CEO. Ótimo. Então, além de, vamos dizer assim, atividades de organização, né? Tipo, viagens, como você falou, organizar a agenda e os compromissos, vamos dizer assim, do CEO da empresa, tem também toda uma outra parte, que eu acho que essa é a parte mais curiosa, que vou exagerar, mas depois a gente vai dimensionar isso. Você cuida também da vida pessoal do CEO. Só uma coisa importante, que vocês estão mandando perguntas aqui. Pessoal, mandem perguntas aonde tem um pontinho de interrogação, tá? Porque depois a gente abre e a gente pode estar respondendo. Então, vamos lá. Você também cuida de assuntos pessoais. Então, vamos delimitar que assuntos pessoais a gente está falando. Tá. Eu diria pagar contas pessoais, verificar correspondência, verificar pack mail, levar o carro para consertar? Levar o carro para arrumar também. Às vezes extrapola um pouquinho, posso ser sincera. Às vezes o meu chefe me escreve de domingo à noite. Eu tenho 2 celulares, um da trabalho e um pessoal. E é isso. Então, basicamente, são as 2 coisas. Perfeito. Ótimo. Então, você cuida, o pessoal está falando secretária executiva, etc. E aqui a gente tem o personal assistant e a gente também tem, inclusive Então, um cargo acima do personal assistant seria executive assistant. Na minha opinião, a única diferença é o salário é maior e você tem mais anos de experiência. Exatamente. Então, esse daí seria caso a Isabela queira continuar nesse mesmo setor, né? Que inclusive a gente está verificando isso. Caso a Isabela queira continuar nesse mesmo setor, esse é o próximo grau. E a Isabela falou muito bem, gente, esse é um cargo que ganha bem na Itália. Tipo, vocês sabem, quem me acompanha há muito tempo, eu evito usar esse termo ganhar bem, né? Porque as pessoas podem, tipo, interpretar de modo errado, mas é verdade. Então, assim, você ganha como, assim, mais de 2.000 euros, você pode chegar a ganhar 3.000 euros, tá? Não, é muito... A faixa salarial é quase de o salário é quase de um advogado no começo de carreira, ou mesmo um executivo, assim, é muito bom. E eu nunca imaginei trabalhar nesse ramo. Então, e cá estou. É verdade. Então, assim, eu falo para vocês que, de repente, eu quero mudar um pouco de carreira, eu quero fazer uma transição. Se você é uma pessoa organizada, né, e gosta de planejar tudo, né, porque essas são as principais competências, essa pode ser uma ideia. Tem alguma coisa a mais que você acha interessante comentar sobre o personal assistant, Isabela? A minha experiência aqui na Itália é que eu aprendi muito. Eu aprendi, como eu falei no início, a lidar com a burocracia italiana, pagar contas, como por exemplo um F24. O que é um F24? Entendeu? Comercialista, tudo, assim, meu vocabulário ampliou, agência delle entrate, eu acho que tudo é válido, tudo é aprendizado. Então, para conhecer o sistema italiano, como funciona, busta paga, datore de lavoro, assim, aprendi bastante. Perfeito. O Lucas está perguntando aqui, o inglês foi determinante para a tua vaga? Para mim, 100%. Por quê? Diga, conte essa história. Porque muitos clientes são internacionais, a minha empresa é internacional. O teu chefe é inglês, né?
Ele é inglês. Um dos requisitos da vaga era falar inglês fluente. E, assim, eu aconselho 100%, se você não fala inglês, comece a estudar. Tenta estudar inglês e italiano ao mesmo tempo, porque o inglês é fundamental, especialmente em Milão. Porque Uhum. Milão é internacional. Se você jogar, por exemplo, agora no LinkedIn, Personal Assistant, um monte de vagas, muitas vagas. Todas pedem inglês fluente. Eu Sim. acredito que é mandatório. Sim, principalmente nessas vagas, sem Para dúvida. trabalhar em multinacional, sim, sim. Ah, eu não sei se essa é uma pergunta que a gente pode responder, tá? Mas assim, você pode dar uma faixa. Então, as pessoas, tipo a Isabela não. A Mima tá perguntando, Isabela, quanto você juntou para ir embora do Brasil? Para ir, tá? Dá uma faixa assim bem grande, que é uma pergunta muito pessoal, né? Mas às vezes as pessoas querem ter um parâmetro para se organizar. Eu tenho um valor. Eu trouxe 2.000 euros. Meu Deus. Mas mais o cartão de crédito para emergências. Entendi. Ai, meu Deus, tá todo mundo. Eu fiquei até com medo. O pessoal tá vindo daqui para amanhã. Lembrando que o euro tava, acho que 4 quando eu vim. Deixa só, eu acho que essa é uma pergunta que eu vou responder essa pergunta, depois a gente já vai para o assunto polêmico do momento, né? A gente vai explicar aqui como funciona o benefício para você conseguir aumentar o teu salário. A gente já vai explicar como é que funciona isso. Então, qual é a melhor maneira para iniciar na Itália para um jovem de 24 anos sem experiência em nada? Então, esse jovem de 24 anos, eu achei que você ia falar uns 30 mil euros. Seria bom, Não né? tenho, não Quando a tenho, gente, quando a infelizmente. gente tem 2 mil euros na conta, o que a gente faz? A gente tem que encontrar emprego rapidíssimo, né? As informações certas fazem a diferença. Então, vamos lá. Qual é a melhor forma de encontrar emprego? Então, se você não tem experiência, eu tenho que perguntar para você se você tem algum curso, se você tem alguma área. Então, a gente vai partir por aí. Mas se você não tem curso e não tem uma área definida, aí eu vou te perguntar onde você quer chegar. Lembre-se que aqui neste canal a gente não faz absolutamente nada sem estratégia. Então, aonde você quer chegar? Eu quero ser um chefe de cozinha. Então, começa a trabalhar como lava piatti, né? Eu quero, não sei, eu quero trabalhar no setor administrativo. Então, começa a trabalhar aquilo que a gente chama front office, back office, né? Começa a trabalhar como recepcionista. Então, assim, tudo vai do teu objetivo, das tuas competências e das tuas habilidades. Muita calma nessa hora, né? Então, a gente vai dedicar a segunda parte da live para a gente contar um pouco. Então, o que acontece? O governo italiano, ele está incentivando que italianos voltem para a Itália. E uma parte desse incentivo é dar descontos fiscais. Então, nessa live específica, a gente vai falar de uma experiência, da experiência da Isabela, que foi beneficiada. Ok? Então, de repente, uma outra live a gente pode pensar, tipo, como explicar, etc. Depois você pode entrar em contato com a Isabela tendo dúvidas, mas o objetivo é contar a experiência dela e você vai entender e depois pode procurar um comercialista, etc. Então, vamos lá. Que benefício é esse, Isabela? Como é que ele funciona? Vamos lá. O benefício, ele reduz menos impostos do seu salário na busta paga, no seu olerite. Então, eu também não sabia, foi uma amiga que me indicou, inclusive Bruna, te agradeço. E não é um processo fácil, tem muitos requisitos, mas se você parar e fazer um checklist, você consegue. Então, você paga menos desconto no seu salário líquido. Então, o seu salário aumenta, porque é descontado menos. No meu caso, são quase 150 euros a mais todo mês, que me ajudou muito. Porque antes eu pagava 400, me era descontado 400 euros. Quando você calcula o seu salário, você fala, nossa, tô rica. Aí quando você chega, a sua busta paga, o seu lerite, tá lá 400 euros de desconto, eu ficava inconformada.
E faz a diferença, né? São 150 euros Muito. por mês, Ajuda vezes muito. 12 líquido por É. ano. Se é um benefício, por que não fazer? Ah, Marcela, dá trabalho. Tudo dá trabalho na vida, né? Então, E na Itália dá o informação dobro de trabalho. dá. Então, informação é importante. A gente vê que informação faz você literalmente aumentar o seu salário. Então, tá bom. Então, esse é o benefício. O que que você fez? Ou quais são os requisitos? Ou por que que você se encaixou, vamos dizer assim? Por que que você recebeu? Sim. A primeira coisa, eu procurei um comercialista, porque eu não sabia se eu tinha direito, como que era o procedimento. Ele tirou todas as minhas dúvidas. O primeiro passo é ter o SPID, que eu acho muito importante aqui na Itália. Para qualquer coisa você precisa do SPID, depois que você tem residência e carta de identidade. Diploma no Explique, exterior. explica o que é SPID, porque daí o pessoal, meu Deus, o que é isso? Ok. SPID é um certificado digital que você consegue ter acesso aos sites dos órgãos públicos na Itália. Uma identidade Basicamente, digital, né? uma identidade digital. Você consegue acessar o site do INPS, da Agência delle Entrate, prenotar apontamento na posta, você consegue fazer tudo. Ajuda muito. Prenotar apontamento no Comune também. E você só tem que ter a carteira de identidade, residência e o número de celular. E você entra sempre Perfeito, com o QR Code do seu celular. perfeito, perfeito. Então, a primeira coisa, você precisa ter o SPID. Segunda coisa, Tem que ser residente na Itália, não mais até não mais do que 2 anos. Então, a partir do momento que você deu a entrada, você fez a residência na Itália, você tem 2 anos para pedir esse benefício. Você não pode passar 2 anos. ok, perfeito. Terceiro, você tem que ter um contrato de trabalho italiano. Não Porque importa se é lembramos determinado. que a Itália está querendo incentivar italianos Sim, a sim. voltarem para a É. Itália. Então, eu acho que a pergunta clássica é: mas eu era brasileiro, né? Tipo assim, isso pode criar um pouco de confusão, né? Mas eu estou indo reconhecer a cidadania, mas eu era. E tem problema, né? Enfim, Por isso você tem que esperar sair sua residência, fazer a carta de identidade. Quando você conseguir um trabalho, você faz sua requesta. ok. E que outros requisitos eles pediram? Me pediram para comprovar o tempo que eu trabalhei no Brasil. Como eu sou advogada, eu anexei a declaração que eu sou inscrita na Ordem dos Advogados, que também eu já trouxe traduzida e apostilada. O meu diploma de bacharel em Direito, eu também trouxe ele traduzido e apostilado, porque na hora de você anexar os documentos é mais fácil. Eu também tive que juntar a minha declaração de imposto de renda brasileira, para comprovar que eu tive renda no Brasil, que eu trabalhei, recebi salários, extrato bancário, passaporte brasileiro, e acho que foi isso. Ok, perfeito. E quanto tempo durou, mais ou menos, para sair o teu benefício? Tipo assim, ser 1 mês. aprovado. Hum, É, outra coisa, depois que você tem todos os documentos prontos, você tem que fazer uma carta para o seu datore de lavoro. Datore de lavoro é o seu chefe, sua empresa, e ele tem que aprovar. Então, assim, obviamente que a minha empresa não ia falar não, porque está na lei. Mas acho que caso a sua empresa conteste, você pega o artigo e, e conversa com eles. contradiz, né? Contrapõe, contesta. Exato. Então tá, deixa eu te fazer uma pergunta, Isa, que essa é uma curiosidade minha. Por quanto tempo dura esse benefício? Ele tem um tempo? 5 anos. Ah, Mesmo se você mudar de trabalho. legal. Então, por 5 anos, você vai pagar menos taxas no seu estipêndio, no seu salário. Se você mudar de emprego, você tem que pedir para o novo datore de lavoro fazer essa dedução das taxas. Me parece muito interessante. Muito bom, muito bom. Nossa, 5 anos.
E quanto Inclusive, por mais você exemplo, eu ganha, mais comecei. desconto você recebe, né? E sim, e você pode pedir retroativo, porque eu iniciei nessa empresa em junho de 2020 e eu só pedi o bônus em setembro de 2021. Então eu recebi um ano retroativo. Foi muito bom. Bancaram minhas férias do Brasil. Uau! Uau! E assim, ó, venhamos e convenhamos, deixa eu abrir uma pequena parêntese aqui. A Itália, ela ama dar benefícios, bônus Bônus. de todo, dá muito Inclusive, trabalho. eu já peguei vários bônus na Itália. Bônus quiz, bônus vacância, tudo. Então, Teve até tinha bônus aventos aos tema, bônus. né? Tipo, Esse eu spa, não perdi, sei. eu não consigo. Esse eu não, É, nem o bônus mobilitar, que eu queria comprar uma bicicleta, eu não consegui. Mas tem vários, ainda tem vários. Por eu isso, adoro um bônus. Adoro um bônus da Itália, não tem como. não, é verdade, é verdade. A Itália ela incentiva muito, né? Tipo, eu abrindo a parênteses aqui, tipo, no ano passado, por causa do Covid, etc., do impacto que teve o Covid na minha Sim, empresa, no ano passado eles não me fizeram pagar taxa durante o ano inteiro. Eu paguei eu zero peguei o taxa. rédito de emergência também, E eu 400, ainda, tipo, 400 depois, e euros. no final do ano, eles ainda me deram, tipo, um salário que dava também. Eu não fui pro Brasil, mas dá para ir pro Brasil tranquilamente. Então, a informação é tudo, né? Então, assim, aqui na Itália, Sim, realmente, assim, eles têm vários bônus, eles têm vários incentivos. Então, tem que estar ligado, tem que saber o que fazer, né? Tipo, tem que saber tipo, o processo e ter sim. paciência. Só que tem que tomar cuidado, se informar bem, ler bem, porque tudo tem um requisito. Então, eu acho importante ler, se aprofundar e ter fontes confiáveis, não ficar lendo posts de Aleatórios. Facebook aleatórios. Sim, Isso é muito importante, né? Porque as pessoas, assim, a gente tem que ver quem são as nossas fontes de informação. Então, por isso que exatamente. aqui a gente toma muito cuidado e a gente tá falando, gente, existe. A Isabela tá contando a experiência dela e vocês vão se informar em fontes confiáveis, né? Então, inclusive, o post para a gente escrever foi muito discutido. Exatamente, a Isabela deu uma mão, né, na construção, porque é muito importante dar a informação certa. Tem mais alguma coisa sobre o benefício, Isabela, que você acha que é importante mencionar? Hum, eu também li que quem mora no sul da Itália tem a porcentagem diversa de descontos. Isso é importante também, para quem não está aqui no norte como nós. Legal. Pessoal, é, você pode responder essa pergunta da Fernanda? Ela está fazendo, tipo assim, acho que essa é uma pergunta que o pessoal faz frequentemente. Você, sempre lembrando, você vai contar a tua experiência. Que documentos, quando você começou o teu primeiro trabalho, né? Que documentos, vamos dizer assim, recursos humanos te pediu e você apresentou? Primeira pergunta, se tem permesso. Primeira pergunta, sempre. Eu já tenho a cidadania italiana, então para mim foi mais fácil, mas acredito que é carta de identidade, códice fiscal e conta em banco. Você tendo o IBAN, mesmo que sua conta é online, não tem problema nenhum. Tipo, o básico, né? Uhum, sim. Perfeito. Então, eu acho que é isso, Isa. Não sei se você tem mais algum insight para dar ou alguma última dica que pode ser sobre a Itália, sobre trabalhar na Itália, ou então sobre o benefício, alguma coisa que você acha importante dizer. Sim, vamos lá. Eu acho que assim, quando você está num país novo, você tem que se adequar ao país. A rotina do italiano. Italiano faz pausa café, italiano faz aquela pausa pranzo longa. Você chega nos órgãos públicos, parece que ninguém quer trabalhar. E não pensar que eles estão sendo mal educados com você, mas é o jeito que eles falam mesmo. Então, não se ofenda, é o que eu digo. E seja pé firme e não abaixe a bola para italiano, digamos assim.
Exatamente, exatamente. Então, isso é realmente entender a rotina dele, a cultura é fundamental. Lembrando, gente, que descobrindo a profissão, toda terça-feira, às 9 horas da noite, a gente tem uma profissão diferente aqui e a gente sempre vai estar dando dicas sobre como encontrar trabalho na Itália. Não perca. Isabela, muito Estarei lá. obrigada. Muito Eu que obrigada, muito agradeço. obrigada. Tenho certeza que a tua live, as suas informações ajudaram muito. E principalmente, muito obrigada por falar da tua experiência, de ter recebido esse benefício. E você que está aqui na Itália, corra atrás. Informação certa é tudo. Adorei a live Exatamente. também. Um beijão. Vou salvar para você que chegou depois e perdeu. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.